Crianças Índigo. O que vieram elas para nos ensinar? Conheça a missão destas crianças especiais. Conheça quem são, qual a sua missão e características que se transportam com elas. Afinal, quem são as crianças Índigo? E muitas delas já são os adultos Índigo. As crianças Índigo, também chamadas de crianças cristal, vêm ao mundo com a missão de promover a aceleração do processo de evolução humana e planetária. Crianças que estão no nosso meio, em muitas famílias, em todas as etnias por todo o mundo. Mas, ao mesmo tempo, este é um tema ainda muito desconhecido. A energia dos Índigos é uma energia de ruptura com antigas formas de ensinar. É uma energia que nos obriga a questionar as coisas, a mudar a forma como procedemos e até a forma como vivemos com vista a um maior crescimento. São as chamadas crianças Índigo ou crianças de luz, como a parapsicologia gosta de denotar. São assim chamadas por ser a sua aura azul índigo. São crianças Índigo, nasceram aqui e acolá, uma e outra, e foram chamadas de sensitivas. A informação sobre a geração Índigo começou a ser veiculada com este nome em 1982, quando a parapsicóloga norte-americana Nancy Ann Tate lançou o livro Understanding Your Life Through Colors, entendendo a sua vida através da cor. Foi a primeira publicação a mencionar o padrão de comportamento destas novas crianças, nascidas a partir dos anos 1970. Como pioneiras, desbravadoras e agentes de transformação que provocarão, por meio das suas atitudes, mudanças em todos os setores da sociedade e quebra de paradigmas. Bom dia, eu sou a Helena Silva. O vídeo de hoje é sobre crianças Índigo ou crianças cristal. Estas crianças são geralmente muito sensíveis, inteligentes ao extremo, amam animais e têm uma inclinação muito forte ao que se diz compaixão e amor ao próximo. São guiadas por um grande senso de justiça, têm liderança carismática. Não são massa de manobra, não se deixam conduzir, nem são manipuladas facilmente. Não conseguem seguir regras ou disciplina severa, não aceitam o não nunca. Querem ter escolhas, querem negociar. Possuem muita energia, distraem-se facilmente, discutem, resistem à autoridade. São popularmente e infelizmente chamadas de terríveis, pestinhas, crianças problema. A criança Índigo tem como missão questionar e desafiar velhas formas e criar um caminho para a manifestação de novas formas de viver e de ver as coisas. É uma criança talentosa, sensível, amorosa e intuitiva. Desafia todos os sistemas de crenças e regras impostas a elas, pois esta é uma forma de mostrar o que funciona ou não para ela e o seu modo de ver o mundo. A sua alma é pura de verdade. Não consegue agir contra os seus valores e princípios. Acredita que sabe tudo e que veio para ensinar. Tem muitos princípios, mas também dificuldades de se colocar no lugar do outro. Geralmente, com comportamentos de teimosia e rebeldia, conseguem tudo o que querem. Nesses momentos, muitas vezes os pais ou os responsáveis precisam de ser muito assertivos para manterem a calma. Quando se deparam com comportamentos destrutivos na família e se revelam rebeldes como forma de alertar as pessoas com quem convivem, se estão a destruir em trabalhos que não gostam, baixa autoestima, corrupções e promiscuidade, é uma fase de descobertas do mundo externo. E isso coloca-os em conflito com o seu mundo interior. A missão essencial da alma dos Índigos é quebrar paradigmas e depararem-se com um mundo diverso de situações e crenças obsoletas. Neste momento, os pais, educadores e familiares são muito importantes como mediadores. As crianças Índigo vêm com uma sabedoria velha, fazem comentários e observações que deixam os adultos surpresos, e na lógica não deveriam fazer parte de um raciocínio infantil. Muitas vezes essa sabedoria é maior que a dos próprios pais e os mesmos podem beneficiar disso, dando o máximo de atenção, incentivo e apoio a esse ser tão poderoso e doce que ainda habita num frágil corpo infantil. Não se pode continuar indiferente e de braços cruzados
pois as novas gerações estão aí e elas não nos vão perdoar a inércia, muito menos a ignorância e a rejeição dessas questões, simplesmente porque é mais fácil esquecer ou recusar a hipótese. As crianças indigo não são adeptas de práticas que agridam a natureza e detestam o preconceito. Muitas delas não aceitam comer carne, preferem escolher legumes, verduras e comem pouca quantidade. Acreditam em Deus e a continuação da vida após a morte para elas não é novidade. Podem ser diagnosticadas como transtorno de déficit de atenção ou qualquer outra forma de hiperatividade. Geralmente, os pais acabam por levar estas crianças para a psicologia ou até para a psiquiatria, inserindo medicação e tendo baixíssimo retorno de melhora e um resultado, ou até piora de comportamento, pois não é esse o caso da psiquiatria. Como as crianças são incómodas, anulamos-las. Olham à sua volta e verifiquem as consequências que a heroína fez com muitas pessoas na sociedade. A Ritalina não é muito melhor. É até chamada de cocaína das crianças, porque provoca-lhes efeitos psicológicos semelhantes à da cocaína ao nível da conduta. As crianças tornam-se dependentes desse tipo de droga. Dessa forma, abrimos-lhes a porta a futuros consumos. Se tiver que lhes dar algum tipo de medicação, que seja homeopática ou floral, que atua ao nível energético e as acalma naturalmente. No entender de vários autores estudiosos sobre a temática das crianças indigo, todas as técnicas que ajudam a equilibrar as energias, yoga, reiki, reflexologia, musicoterapia, até o nutricionismo, medicinas alternativas, acupuntura, bioenergética, florais de Bach, terapias holísticas e energialização podem ajudar. Os educadores têm muita dificuldade em trabalhar com essas crianças em idade escolar, através dos métodos tradicionais. O início da alfabetização é uma das características que começam a acentuar-se, piorando na adolescência, pois não conseguem ser compreendidos. As crianças de hoje são realmente diferentes. Os anos 50 e 60 já se foram e com eles a cultura da inocência e de um mundo com menos pessoas. Os indigos são o resultado da evolução humana e uma fonte de esperança para todos nós. Hoje encontramos-nos numa fase em que as crianças são mais inteligentes, bem informadas e prontas para ensinar e educar de uma maneira totalmente diferente da nossa. Veem os paradigmas da política e da religião como algo retrógrado e ineficaz. A integridade para elas vem em primeiro lugar e quando captam desonestidade nas pessoas ao seu redor, reagem imediatamente. Os indigos trazem uma perspectiva de mudar aos 26, 27 anos, quando passam a ter noção da sua missão na Terra. Começam a ter uma visão cada vez mais clara do que vieram fazer, dos seus objetivos e seguem o seu ideal até se tornarem mais velhos e poderem concluir. Os adultos indigo em geral cresceram com um sentimento de inadequação, sentindo-se diferentes. Na opinião da maioria dos estudiosos, a criança indigo é um adulto em desenvolvimento cuja inteligência emocional é grande e traz uma sabedoria inata. Toda a criança é muito sensível, mas a criança indigo tem ainda mais sensibilidade e capacidade para saber o que vai no íntimo dos outros e com elas se relacionarem. Por isso, não serve de nada esconder esses sentimentos, aborrecimentos e outras questões relacionadas com o dia-a-dia da vida familiar ou escolar, porque elas detectam tudo. Elas têm um saber intuitivo muito grande. Leem os pensamentos e apercebem-se bem das mentiras ou das dissimulações dos adultos. É recomendável que se tratem as crianças com verdade e sinceridade no relacionamento diário, comunicando e partilhando com elas não só as coisas positivas e boas que acontecem, mas também os sentimentos e até os factos que são incómodos que nos fazem sentir menos bem. O exemplo do adulto é indispensável e é também a melhor forma de se relacionar com essas crianças de forma construtiva, pois elas respeitam na medida que são respeitadas. O comportamento de falta de comunicação e de atenção
que por vezes desencadeia outros comportamentos como a indisciplina e a rebeldia que se revelam nessas crianças, pode estar relacionado com a sua revolta por falta de comunicação e pouco coerente que os adultos mostram falando com elas de forma oposta à sua atuação. O que essas crianças precisam é de uma comunicação verdadeira do sentir, pensar e agir dos adultos. A criança indígena reage mal à mentira e detesta a falsidade e a hipocrisia. Exigem mais atenção que as crianças comuns e sentem que a vida é algo precioso demais para ser desperdiçado. Querem que as coisas aconteçam e costumam manipular as situações para que satisfaçam as suas expectativas. Muitos pais acabam por cair nessa armadilha e fazer tudo o que elas desejam em vez de educar ou de ensinar. Nesses casos, é comum a criança começar a seguir os passos dos pais como se estivessem intimamente ligados a eles por um estranho elo. A maioria das vezes chegamos ao assunto de crianças indígenas quando já procuramos tudo o que diz respeito a educar dos pequenos e precisamos de uma explicação ou conforto para nos dizerem que precisamos compreender melhor toda a mudança que está a ocorrer. Se tem uma criança assim, com algumas destas características, então procure, pesquise e tente saber mais sobre o seu mundo. Isso não significa que vai deixar de educar, orientar e colocar limites, mas aceite-a, escute-a, cresça com ela, ajude-a no seu propósito de vida. Você faz parte dela. Então, como entender e educar uma criança indígena? Este artigo foi elaborado para mães, pais, familiares e educadores que convivem com crianças indígenas. Veja então como educar uma criança indígena e ter esperança num mundo melhor. A experiência de cuidar e educar uma criança indígena ou não é provavelmente o maior teste que um ser humano pode ser submetido a. É também a maior recompensa. Há muitas maneiras de se fazer isso e cada uma tem o seu resultado, as suas histórias e as suas reações. Nem sempre as coisas são como gostaríamos e à medida que enfrentamos os desafios, surgem questões sobre como lidar com determinadas situações e como acertar sempre. Podemos escolher entre agir com amor e compreensão, lealdade ou com brigas e imposição. Ao que parece, as crianças de hoje são realmente diferentes. Os anos 50 e 60 já se foram e com eles a cultura da inocência e o mundo com menos pessoas. As crianças indígenas são o resultado da evolução humana e uma fonte de esperança para todos nós. Hoje encontramos-nos numa fase em que as crianças são mais inteligentes, bem informadas e prontas para ensinar e educar de uma maneira totalmente diferente da nossa. Elas apercebem-se dos paradigmas da política e da religião como algo retrógrado e ineficaz, como já disse anteriormente. A integridade para elas vem em primeiro lugar e quando captam desonestidade nas pessoas ao seu redor, reagem imediatamente. Muitas vezes, quando sentem um ambiente de falsidade em casa ou na escola, acabam por se retrair para tentar descobrir o que mais o mundo tem para lhes oferecer ou criam mecanismos de descarga da sua raiva que podem ter efeitos drásticos como a violência e o uso de drogas que cresce assustadoramente. Então, como entender as crianças indígenas? As crianças indígenas esperam que as pessoas se respeitem umas às outras. Recusam-se a ser coniventes com mentira, manipulação ou violência. Elas esperam sempre receber explicações e não se contentam com um simples "eu mandei". Cooperam mais quando são tratadas com respeito e quando não subestimam a sua inteligência e a sua percepção em casa. Dizer que os nossos filhos são indignos e por isso permitir que se comportem como bem desejam não é a solução, não os ajuda em nada. Mesmo que a sua missão seja desenvolver uma nova consciência no planeta, elas têm que conhecer regras e limites. Isso vai ajudá-los a desenvolver o autocontrole, condição essencial para qualquer comunidade que deseje viver em harmonia. Toda a criança, independentemente da sua geração, deve ser corrigida e ter os seus limites estabelecidos. Mas isso deve ser feito de maneira a que ela possa compreender. Dê explicações curtas e imediatas sobre o motivo das ordens que lhe deram.
Sente-se com elas para discutir as consequências do seu comportamento negativo. Tenha as regras da situação, seja assertivo. Não misture emoções com disciplina. As crianças sentem-se mais seguras quando seguem rotinas e têm horários certos para comer, dormir e brincar. Hoje vemos pais que negligenciam, livrando-se das crianças para não terem trabalho, como por exemplo, pega aqui no telefone ou no tablet e vai jogar, tornando as crianças viciadas e a viver fora do mundo ou muito dentro do seu próprio mundo. O acesso à internet também é um problema se não for monitorado das brincadeiras dos assuntos em família. Agora pergunto, como serão estas crianças quando adolescentes ou adultos indígenas? Provavelmente terão muitos problemas como isolamento, tristeza, depressão, rebeldia, relacionamentos frustrados e por aí fora. As crianças indígenas esperam que sejamos pais de verdade, passemos mais tempo com eles e que esse tempo seja bem aproveitado. Precisam sentir que têm atenção de verdade. E então, será que o seu filho é indígena ou cristão? E então, como educar os filhos indígenas? Educar os filhos exige muita responsabilidade, dedicação e trabalho. Não é tarefa fácil que podemos transferir para outros. Podemos sim contar com a ajuda de pessoas com quem convivemos, mas a responsabilidade dos pais, com toda a certeza. Exige atenção, cuidados, tempo, apoio e orientação. O tédio pode tornar os indígenas bastante arrogantes. Quando isso acontece, é sinal de que precisam de novos desafios e limites. Mantê-los sempre ocupados é a melhor maneira de evitar o problema. A interação adulto-criança exige emoção, amor, estímulo intelectual e muita flexibilidade para perceber e encorajar a sua expansão de acordo com o seu desenvolvimento. Ser firme e justo é absolutamente necessário ao se lidar com as crianças, principalmente as indígenas. As mensagens verbais e não verbais transmitidas devem ser claras para que ela se sinta acolhida como se fosse um convidado de honra na nossa vida. Muitas vezes os sentimentos e as atitudes dos adultos fazem com que as crianças se sintam um peso na vida deles, ou quando a relação é doentia de ciúmes e possessividade, idolatrando a criança. Os dois comportamentos são prejudiciais, o ideal é ter harmonia e equilíbrio na forma de educar. Podemos pensar que os filhos refletem os pais, embora sejam seres únicos e diferentes deles. O desafio que é proposto aos pais é não repetirem na relação com os filhos o que os seus pais fizeram com eles, quanto a não respeitar o seu verdadeiro ser e a sua missão de vida. A verdadeira transmutação interior pode decorrer ciclicamente, de geração em geração, de pais para filhos. O ser humano tem vastas oportunidades de progredir na sua evolução consciencial, humana, relacional e espiritual e cumprir mais facilmente a sua missão de vida. Em todas as gerações indígenas, houve indivíduos que lutaram para mudar o mundo, muitas vezes sozinhos, implorando pela liberdade de expressar novas formas de pensar e de ser. Esses seres humanos conheceram uma forma de amor que a maioria das pessoas até hoje não compreende. Foram os grandes rebeldes que lutaram contra a visão estreita e racional da sociedade. Muitas vezes foram considerados tolos na sua época. Hoje percebemos que se tratavam de pessoas que viveram para estabelecer novos paradigmas e modificar a estrutura da velha sociedade humana, reescrevendo a história e preparando a humanidade para a evolução que hoje vivemos. Eles trouxeram-nos o despertar para a prática da meditação, yoga, alimentação saudável e entender como funciona a física quântica, as terapias holísticas, limpezas energéticas, astrologia, enfim, a libertação para uma vida consciente e evolutiva. Todos nós temos a esperança de que um mundo melhor está para chegar um dia, seja por meio de movimentos políticos, religiosos ou sociólogos. Essa convicção tão profunda que faz parte do consciente coletivo poderá ser possível. Precisamos abraçar cada uma das crianças que nos é destinada e ajudá-las a absorver os valores mais novos e assumi-los
como sendo transmitidos de geração em geração, através da vivência deles com integridade e verdade em cada dia destes momentos históricos que cada um de nós tem o privilégio de estar a viver. Devemos educar, amar e aprender com as crianças indigo, cristal, violeta, arco-íris e tantas outras que estão a chegar para mudar este planeta e esta sociedade. Ficamos por aqui hoje. Fiquem bem, boa semana, até para a semana. Muita luz divina.